Episódio 9 da terceira temporada de The Bad Batch. Galera, as coisas estão indo para o final. O nome do episódio mesmo diz, prenúncio. Prenúncio é algo que, vem antes de algo muito grande. O prenúncio para a queda, o prenúncio para não sei o que, tipo, a chamadinha, o momento para algo grande chegando. Geralmente o prenúncio é relacionado à queda. Ou seja, estamos nos encaminhando para os momentos finais de The Bad Batch. Vale lembrar mais uma vez que a terceira temporada é a última e serão 15 episódios. Eu acho importante ressaltar também que na semana que vem os episódios 10 e 11 vão sair juntos, ou seja, na quarta-feira da semana que vem, quando você for dar play, saiba que são 2 episódios, e isso geralmente indica que vai ser um arco fechado, mais denso inclusive. Vale ressaltar também que a review aqui no canal é sempre com spoilers, tá bom? Então se você não assistiu o episódio 9, vai lá assistir e depois você volta. Qual que é a pira? Eu tô muito feliz com o episódio porque marca o retorno da Ventress, coisa que a gente já sabia, a gente já tinha visto no trailer, já tinham spoilado, inclusive a cena do sabre amarelo dela lindíssimo é a mesmíssima do trailer, mas eu confesso pra vocês que eu estou dividido. Será? Norton, você que adora tudo que The Bad Batch faz, os episódios fillers de The Bad Batch são elogiados por você, você não gostou muito desse? Não, eu gostei, mas eu acho que The Bad Batch tá caindo, não sei ainda, o episódio não confirma nada, deixa no ar, mas não confirma, tá caindo meio que no comum de Star Wars, sabe? Mas daqui a pouco a gente entra na minha opinião, vamos falar sobre o episódio, vamos destrinchar o episódio tintim por tintim. Bom, o episódio começa em Pabu, olha só, como sempre, porque é a base dos clones. O Crosshair tá ajudando, tá ali se familiarizando, grunindo, mas tá. Até o momento onde a Omega tá passeando ali com a Batcher e tal, tá brincando, e ela encontra uma nave escondida. Esse é um ponto muito interessante, na verdade, porque primeiro, é a Ventress, o que é interessante, mas tem outra coisa, que a Ventress até verbaliza ali, Eles não estão tão escondidos e tão seguros quanto eles acham. A Ventress consegue encontrar eles facilmente, consegue rastreá-los, e ela dá a entender que se ela consegue, o Império também consegue. O episódio é basicamente focado num mini treino da Ventress com a Omega, bem simulando inclusive o arco ali de Luke e Yoda em Dagobah lá no Império Contra-Ataca, com os treininhos de ficar equilibrando, com uma perna só, com uma fruta na cabeça, só faltou ficar de ponta cabeça, mas é pra mimetizar esse momento mestre-aprendiz. A questão aqui é, a Ventress conta pra eles o que é essa contagem de midichlorians, coisa que a gente como público, a gente já sabe desde sempre, O que são as midichlorians? São as células da força, na verdade são seres vivos dentro das células de seres vivos. Todos têm isso no universo de Star Wars, todos os seres vivos têm isso. O problema, o problema entre aspas, é que quando tem uma contagem maior de midichlorians, é mais fácil para acessar a força, parece ter mais aptidão. A diferença é que quem tem mais midichlorians tem mais aptidão, tem mais facilidade para se conectar com a força, mas ter poderes, ser um Jedi principalmente, isso é uma coisa que eu acho interessante pontuar, que o episódio pontua, Ser um Jedi não é necessariamente só ter poderes. Tem treino, tem a moral de ser um Jedi, ou seja, se uma pessoa se aplicar muito, se uma pessoa treinar muito, ela consegue ter acesso à força, ela consegue ter poderes. O problema, a situação é que uma contagem alta de midichlorians quer dizer que a pessoa tem mais aptidão a se conectar com a força, usando seus poderes de maneira intuitiva, a pessoa não sabe que ela tá usando. O próprio Anakin tinha isso, a própria Leia tinha isso. Por exemplo, o Anakin no Ameaça Fantasma, o Qui-Gon fala isso, que o Anakin no Ameaça Fantasma, quando ele tá correndo na corrida de pods, ele consegue meio que prever o que vai acontecer, ele é muito rápido, ele consegue desviar ele de situações, ele tem ali uma intuição muito forte. Ele tá basicamente usando a força sem perceber. A Leia tinha isso também, a Leia conseguia sentir coisas, conseguia até prever algumas coisas do futuro em sonhos. Entende a lógica? O que eles estão falando pra gente é que aparentemente a Omega segue uma linha parecida. Ela usa a força desde sempre, só que ela não sabe, é uma coisa que está ligada a ela, é uma coisa intuitiva mesmo. A própria Ventress fala isso, que quem tem grande aptidão
pra usar a força, uma alta contagem de midi-chlorians, geralmente tem contato ali muito forte com a natureza. Bom, a gente viu desde a primeira temporada a Omega fascinada com a natureza, a Omega fascinada com criaturas, conseguindo acalmá-las, conseguindo até, de uma certa forma, se comunicar com elas, a Batcher ali do lado também, ou seja, eles estão pintando pra gente que, de fato, aquilo que a gente viu da Omega ser um espécime bom pro projeto Necromante do Palpatine, quer dizer sim que ela tem uma contagem alta de midi-chlorians. Eu defendi aqui bastante, falei nas lives também que não necessariamente era a mesma coisa, porque os episódios passados, principalmente os 3 primeiros, falavam que ela era um espécime para o projeto Necromante. Eles não tinham cravado que, na verdade, ela tinha um número de midi-chlorians alta. Eles tinham falado que o sangue dela era necessário para uma contagem de midi-chlorians que o projeto Necromante precisava. Não necessariamente que o sangue dela, o DNA dela, tinha uma contagem alta de midi-chlorians. Isso só foi trazido agora pra gente oficializado. Claro, tinham teorias, a gente podia especular, como a gente fez em lives inclusive, mas agora isso foi dito, isso foi mostrado pra gente. Aparentemente, como a própria Ventress mente no final, a Omega de fato tem uma contagem alta de midi-chlorians, mostrando que realmente a Nala Se estava fazendo experimentos com midi-chlorians antes da criação do Império, coisa que a gente também já previa. A Nala Se, agora ela tá nessa parada de como ela é boazinha, como ela gosta da Omega, mas ela era muito macumunada com o Sith durante as Guerras Clônicas, o arco do Fives que a gente viu lá em Clone Wars, né, onde ela ajuda a esconder a parada do chip, ela ajuda inclusive a acabar com o Fives, que é o clone que descobriu tudo isso relacionado ao chip na cabeça dos clones. Faz sentido ela, por conta própria, começar a fazer experimentos com o DNA Jedi. A Ventress ainda fala que ela nunca viu um clone com poderes, mas é possível, né? Se eles são milhares deles, faz sentido um deles ter passado por experimentos ou ser um clone diferente. Esse é o ponto que eu falei pra vocês, que eu tô meio dividido, sabe? Eu gosto da ideia de clones com poderes, se isso for oficializado, né? Porque eles ficaram bem que, tipo, talvez tenha poderes, talvez não. A gente precisa de uma prova concreta mesmo, mas aparentemente tudo tá indicando pra, assim, o episódio foi feito pra realmente ser essa questão de, olha, a Ventress tá deixando claro que ela tem uma contagem de midi-chlorians alta, mesmo no final do episódio a Ventress não crava, ela fala que ela pode ter esse talento ainda, né, reparem bem nisso, a Ventress não cravou, mas é uma coisa tão comum em Star Wars, entende? Pra você ser meio que importante, você tem que ter acesso à força no sentido de ter poderes. É isso que eu tô meio em conflito. Eu gosto da ideia de clones com poderes, né, com, sei lá, não precisa nem ser uma Jedi em si, mas clones com acesso à força, com ligação com a natureza, e aí, consequentemente, com poderes, mas eu acho que entra tanto no comum de, beleza, pra essa pessoa ser importante, ela precisa ter poderes e um sabre de luz. Espero que não caia pra isso, mas se for também, vida que segue, estamos aqui pra analisar os episódios. A Ventress topa testar as midi-chlorians da Omega, né, começa ali uma espécie de mini-treino, como a gente comentou aqui, só que os clones descobrem quem era a Ventress no passado nos arquivos do Tech, arquivos lá da época da República. A Ventress era uma assassina Sith, mas precisamente eles chamam ela de assassina separatista. Como os clones não têm ligação com essa questão de Jedi, Sith e tal, uma assassina separatista eu acho que resume bem. A parte mais interessante pra mim é quando a Asajj Ventress sai na porrada com os clones, e sai na mão numa animação mega fluida, bem anime inclusive. Eu acho que sim, é uma referência a esse estilo de animação. Uma porradaria franca, onde ela consegue lidar com os 3 até o momento onde começam briga de armas, né, de blasters contra sabres de luz. A Ventress não é mais uma assassina Sith, como a gente viu lá no final de Clone Wars, lembra? Ela estava sendo treinada pelo Dooku como uma acólito, né, como uma seguidora / assassina do Sith, só que o Palpatine mandou que o Dooku a matasse, porque ela tava ficando forte, e também era um teste pro Dooku, tipo assim, mostra aí que você é leal mesmo, e isso faz com que ela se separe do Sith, e ela volta pras Irmãs da Noite, porque ela era uma Irmã da Noite originalmente. Ela era uma nenezinha, Irmã da Noite, e foi entregue a piratas pelas Irmãs da Noite, não sabemos exatamente o porquê ainda, isso nunca foi muito explicado, só que elas foram obrigadas a entregar a Ventress, e quando as Irmãs da Noite foram atacadas pelo exército separatista, a mando do Sith, ela se tornou uma caçadora de recompensas, ficando ali no espectro, mas nem do mal, nem do bem. Claro, muito mais do bem do que do mal, mas tipo, não seguindo um código de ética Jedi. Por que ela fala que se o Império vier atrás dela, tudo bem, ela tem muitas vidas? Porque oficialmente a gente tá vendo que a Ventress ressuscitou ou não morreu,
confuso, né? Nesse livro aqui, Discípulo Sombrio, a história desse livro com relação aos bastidores é bem interessante, porque assim, Clone Wars, quando ela foi cancelada, ela já estava com uma temporada em produção. Inclusive os roteiros já estavam basicamente prontos. E quando Clone Wars foi cancelada, esses roteiros foram adaptados para outras mídias, principalmente para livros e também quadrinhos. Esse livro aqui foi feito em cima de episódios focados na Ventress com o Quinlan Vos, num arco dos dois, que é canônico, esse livro ainda continua canônico, e basicamente aqui, cara, a Ventress e o Quinlan Vos vão tentar matar o Dukan. O Conselho Jedi, sim, presta atenção nisso, o Conselho Jedi manda o Quinlan Vos matar o Dukan. Tipo assim, é uma missão de assassinato, e pra isso ele se une a Ventress, que tava tentando se vingar do Dukan também, por ter traído ela, e também por ter matado as Irmãs da Noite. E o arco desse livro, né, a intenção desse livro é criar uma relação dos dois, então eles se apaixonam. Ela começa a ficar mais do bem, entre aspas, né, pela sua relação, pelo seu amor, pelo Quinlan Vos, então a se conectar mais com a natureza, a voltar mesmo mais pro lado da luz, e ele acaba ficando um pouquinho mais do mal, tendo que abraçar o lado sombrio para tentar derrotar o Dukan. Então eles acabam meio que trocando, assim, um acaba pisando mais no lado do outro, só que no final desse livro, a Ventress morre. Eles lutam contra o Dukan, em Christophsis, inclusive, e quando o Quinlan Vos vai ser acertado ali pelos raios e vai morrer, inclusive isso tá no site oficial StarWars.com, no databank oficial da Ventress, ela entra na frente, ela toma o dano por ele e ela morre. E o Quinlan Vos leva o corpo dela até Dathomir e enterra ela lá. Enterra não, né? Faz um velório ali, uma cerimônia pra ela. Ou seja, a Ventress tinha morrido e agora vimos que ela está viva. O episódio não explica o que aconteceu, provavelmente vai nos próximos episódios, mas agora sabemos que oficialmente a Ventress está viva. E esse livro, pasmem, senhoras e senhores, não saiu do cânone. O final desse livro, a Ventress ter morrido, oficialmente ainda vale. Como eu falei, está no databank oficial. E o Brad Rawl, que é um dos diretores principais ali da série animada, falou que eles não vão descanonizar, que eles vão seguir a história do livro. Ou seja, essa parte ainda está em aberto. Parafraseando o Paul Dameron no filme 9, de alguma maneira, a Ventress está de volta, agora a gente tem que esperar uma explicação. Se tiver também, cara, eu acho que a explicação dela estar em Dathomir, ser uma Irmã da Noite, ter sido ressuscitada por alguma outra Irmã da Noite sobrevivente, eu já acho ótima. A parte mais interessante é a Ventress e os clones conversando sobre como os dois lados eram peões. Ela era uma assassina separatista, eles eram soldados da República e ambos perderam. É um ótimo ponto de vista. Depois elas enfrentam uma espécie de Kraken ali na água, que a Ventress acaba chamando sem querer, mostrando mais uma vez que não é essa questão de lado da luz, lado sombrio. A Ventress tem os dois dentro dela. E no final a Ventress fala que a contagem da Ômega não é alta, né? A contagem de midichlorians, o que ela provavelmente está mentindo, mas ela fala o porquê que ela tá mentindo, né? Que se ela tivesse, ênfase nisso, se ela tivesse, a Ventress não confirma nada, se a Ômega tivesse esse potencial, ela teria que ser treinada e teria que deixar os clones pra trás. Foi uma atitude bem nobre, bem altruísta da Ventress, inclusive. E a Ventress, eu vou fazer um vídeo sobre isso essa semana, eu acho, mas a Ventress tem essa questão, né, de pertencer, ter um lar, ter um mestre. Então faz sentido ela ter olhado com essa visão pra Ômega, tipo, deixa ela com a família dela. Mas ao mesmo tempo eu confesso que eu gostei da relação mestre-aprendiz entre Ventress e Ômega. Já sabemos que se os clones forem de arrasta, a Ômega pode ser treinada aí, cara, né? Não como uma Jedi, mas treinada pra manipular os seus poderes. Né, que ser Jedi é uma coisa, treinar pra controlar os seus poderes é outra. E também vamos combinar que a Ventress, ela já foi uma Padawan Jedi, né? Mas isso a gente conversa num vídeo que vai sair essa semana ainda. Esse vídeo aqui já ficou enorme. Comenta aí embaixo, então, o que você achou do episódio 9 da terceira temporada de The Bad Batch. Você tá meio conflituoso, que é o meu caso. Não sei, né? Vai que tem alguém que tá também. Você curtiu, você não curtiu? Comenta aí embaixo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Se você achou o vídeo pelo menos interessante, por favor, deixa um like, tá? Fortalece muito o meu trampo. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Redes sociais eu vou deixar aqui na tela. O meu link da Amazon eu vou deixar aqui na descrição. Vocês sabem como é que funciona. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, compra pelo meu link, assim vem uma pequena porcentagem pra mim que me ajuda a manter o canal, né, não altere nada o preço das coisas que você compra. Agora eu me despeço, te espero aqui no próximo vídeo e na sexta-feira, 7 horas da noite, vem pra live pra gente bater papo sobre a Ventress, tá? Basicamente vai ser isso, a live na sexta-feira. Então venha para a live, fechou? Muito obrigado por ter me ouvido até agora, eu agradeço muito sua presença, valeu e tchau!